saudações, aqui quem fala de Sonel. Estou aqui para juntos debatermos juntos ou desenvolvermos juntos esse tema que tem a ver com integrais indefinidas ou primitivas imediatas. Então, esse tema pode ser chamado assim, integrais indefinidas ou primitivas imediatas. É um dos últimos capítulos da matéria da 12ª que também é avaliado nos exames de admissão. Então, aqui, quando se fala de integral ou primitiva, o integral é uma operação inversa da derivada, é ao contrário da derivada. Em outras palavras, eu diria que uma função, antes de ser derivada, ou seja, é chamada de integral. Integral é uma função antes de ser derivada. É isso que nós chamamos de integral. E a integral, essa matéria de integrais, não foge muito daquilo que também são as aulas de derivadas. Nós vimos que nas derivadas existiam regras de derivação de uma tabela. Né? Tínhamos a derivada de uma função constante, a derivada de uma função polinomial, a derivada de uma função composta, a derivada de uma função logarítmica. Então, aqui também existem essas regras, que são exatamente essas. Vamos nos basear nessas 10 regras, é o suficiente para conseguirmos responder às questões trazidas nos exames de admissão. A primeira regra tem a ver com a integral de uma função polinomial. Se eu tenho x, o n é um número real. Se eu tenho x elevado a um expoente d de x, quer dizer que a sua resolução, aqui eu aumento mais 1 no expoente. O expoente passa de novo para o denominador. Aquilo que nós, na derivada, ali estamos a dizer o seguinte, por exemplo, se eu tenho integral de 2 vezes x d de x, resolvendo isto, é igual. O 2 é um número simples, é uma constante. O número sem letra ali no integral é uma constante. Esse número, se quiser, pode passar para trás ou pode manter. O número não tem nada a ver. Mas o x tem expoente 1. O que deixa essa regra? É exatamente essa regra. O expoente é adicionado mais 1. Lá no expoente acrescentamos mais 1. 1 mais 1, 1 mais 1 fica 2. Fica 2, expoente 2. Aquele expoente volta de novo para o denominador. Lá no expoente aumentamos mais 1, adicionamos mais 1, fica expoente 2. O mesmo expoente 2 desce para baixo, mantém-se aqui embaixo. Tendo isto, podemos simplificar esse 2 com esse, e aí a nossa integral passa a ser igual a x ao quadrado. No resultado da integral, sempre acrescentamos uma constante, que representamos com c. Aquela constante não muda nada. Então, isto aqui é a integral. Assim integramos usando essa regra. Sempre que vier x elevado a um número, aplicamos a primeira regra. E o que significa derivada? Eu dizia que a integral é uma função antes de ser derivada. Esta função ainda não foi derivada. Esta aqui ainda não foi derivada. Então, a integral é exatamente isto. Isso aqui é integral. É uma função antes de ser derivada. E quando você tem um resultado de uma integral, se você derivar esta função, tem que voltar para aqui. Se você não consegue voltar para aqui, então significa que você resolveu mal. Eu tenho aquela função que é x ao quadrado mais c. Se eu derivar, tenho que voltar para esta função, que é 2 vezes x. Ok, vamos lá derivar. Derivando isso, 2 vem aqui à frente, fica 2 vezes o x, elevado a 2 menos 1. Aqui tiramos 1 no expoente. Enquanto que na integral acrescentamos mais 1. Essa é a diferença. Aqui diminuímos 1, fica 1 ali. Integral de uma derivada de uma constante, um número sem letra sempre dá 0. Então ficamos com isto. Veja que isto é exatamente esta função, 2 vezes x. Quando você integra, tem um resultado. O resultado que achar, se você derivar, tem que voltar para a função principal. Se você não volta, então significa que cometeu um erro. Então é assim como funciona a integral. Agora, sobre o número 2, estou a dizer que sempre que tivermos integral de L elevado a x, o resultado não muda, sempre vai dar L elevado a x. Quer dizer que se eu tenho integral de L elevado a x d de x,
Isso é automático. É igual a L elevado a x mais c. Esse é o resultado. Significa o quê? Esse é o resultado da integral. Se eu derivar essa integral, tenho que voltar para aqui. O que significa, se eu tenho L elevado a x mais c, a derivada disto é igual a derivada de L elevado a x. Sabemos que é L elevado a x. Derivada de c é zero. Então, tenho esta função como resultado, que é exatamente esta função. Então, é assim como funciona. E depois temos a regra número 3. Se eu tenho A é um número, se eu tenho 2 elevado a um x integrar, o mesmo, a expressão exponencial passa para lá no numerador e fica no denominador ln da base. Ln da base. Significa o quê? Por exemplo, se eu tenho integral de 2 elevado a x, d de x, quer dizer que isso é igual a 2 elevado a x vezes ln de 2. Vezes ln de 2. Então, é assim como resolvemos essa integral usando a regra 3. Como eu havia dito, se você derivar isto, tem que voltar para aqui. Por exemplo, se eu tenho 2 elevado a x ln de 2 sobre ln de 2, eu tenho 2 elevado a x sobre ln de 2. Se eu derivar isto, isso vai ser igual a 1 sobre ln de 2 é uma constante. Isso é uma constante. Não preciso me preocupar com isso. Então, o que me preocupa é derivar 2 elevado a x, isto derivado. Então, aí vou ter 1 sobre ln de 2 vezes, derivado de uma função exponencial, é 2 elevado a x vezes o expoente derivado vezes ln da base. X derivado é 1. E ln de 2 com ln de 2 podemos simplificar esse com esse. E aí fico com o quê? X derivado é 1. Ficou com